Olá, meus alunos, tudo bem? Este é o nosso terceiro vídeo sobre resistores pull-up e pull-down, onde nós vamos conversar sobre um tópico que eu chamei de pull-up com capacitância, onde nós teremos como exemplo de aplicação o barramento de comunicação I2C. Este vídeo ele é completamente baseado neste Application Report da Texas Instruments e que aborda justamente esse assunto do cálculo do resistor de pull-up no barramento de comunicação I2C. Para iniciarmos, vamos tentar compreender o problema. Temos aqui um resistor de pull-up conectado a uma chave, assim como nós estudamos nos vídeos passados. Surge agora a figura de um capacitor conectado ao circuito. Este capacitor representa justamente a capacitância daquele barramento de comunicação em 2C que nós estamos estudando. Pois bem, com a chave fechada, a tensão em cima do capacitor será 0 volt, ou seja, ele estará completamente descarregado. Assim que a chave abrir, haverá então a carga deste capacitor através do resistor de pull-up. E a tensão em cima do capacitor é dada aqui pela curva de carga do capacitor, que é esta linha vermelha. Tá? E aqui em cima nós temos a equação que descreve esta curva aí da carga do capacitor. Nós precisamos relembrar também alguns requisitos de tensão de entrada das portas digitais, onde nós temos aqui um nível abaixo do qual qualquer tensão é compreendida como nível lógico baixo, né? Ou 0 volt. Essa referência, né? Esse nível é chamado de VIL. Existe também um segundo nível acima do qual a porta lógica, né, irá compreender como nível lógico alto, ou 1. A este nível é dado o nome de VIH. Então, o que nós queremos calcular, na verdade, é justamente este tempo aqui na curva de carga do capacitor, que ele leva do tempo T1 até o tempo T2. T1 é quando o capacitor se encontra na tensão de VIL, e o tempo T2 é quando o capacitor se encontra aqui na tensão de VIH. Como nós desejamos calcular o tempo de subida do barramento, que é esse tempo TR, que é a diferença entre o tempo T1 e T2, nós vamos considerar que este nível VIL é igual a 0,3 vezes VCC, ou seja, 30% da tensão de alimentação, e o VIH deverá ser 0,7 vezes VCC, ou seja, 70% da tensão de alimentação. Com isso, nós podemos calcular então o tempo T1 e o tempo T2. Vamos começar aqui pelo tempo T1, que é justamente o momento em que o capacitor se encontra com 30% da tensão de alimentação. Então, nós temos aqui 0,3 vezes VCC, é igual aqui a equação da carga do capacitor no tempo T1. Desenvolvendo esta equação, nós chegamos aqui que o tempo T1 é igual a menos log neperiano de 0,7 vezes RC. A mesma coisa nós devemos fazer para o tempo T2, que é justamente no momento em que o capacitor deverá estar com 70% da tensão de alimentação. Neste caso, nós temos aqui que 0,7 vezes VCC é igual aqui à expressão da carga do capacitor no tempo T2. Desenvolvendo novamente a expressão, nós chegamos que o tempo T2 é igual a menos log neperiano de 0,3 vezes RC. Percebo que, apesar de eu ter colocado todo o desenvolvimento aqui das expressões, eu não estou comentando linha a linha para que o vídeo não se estenda muito. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para que vocês possam baixar esses slides, tá certo? Vamos calcular o tempo TR pela diferença de T2 menos T1 e utilizando as duas expressões que nós calculamos no slide anterior. Chegamos então aqui TR é igual a 0,8473 vezes RC. Ou, vendo essa expressão de uma outra maneira, nós podemos dizer que o R máximo é igual a TR dividido por 0,8473 vezes C. Então, de fato, nós podemos utilizar essa expressão para calcular o maior valor da resistência de pull-up utilizada no barramento, considerando o tempo de subida e a capacitância do barramento. Vamos agora calcular qual deve ser o menor valor para o resistor de pull-up a ser empregado no barramento de comunicação em 2C. Então, nós temos aqui a representação de dois dispositivos que estão conectados por este barramento.
Vamos partir aqui da situação de quando o barramento estiver com nível lógico baixo. Neste caso, um dos dispositivos ele deseja impor aqui a um dos sinais do barramento um nível lógico baixo. Para nós equacionarmos o nosso problema, nós vamos relembrar aqui dois parâmetros, ou dois conceitos do uso de portas lógicas. O primeiro seria o VOL, ou Low Level Output Voltage, que seria a máxima tensão que garante nível zero na saída. Então, a porta lógica, ao tentar impor nível lógico baixo, ou zero naquele barramento, tá? Ela tem que garantir uma tensão menor que este parâmetro, VOL. Tá? Qualquer tensão acima deste parâmetro você vai cair numa região não permitida. O segundo parâmetro que nós queremos relembrar seria o IOL, ou Low Level Output Current, ou a máxima corrente no terminal de saída quando estiver em nível lógico baixo, ou zero. Então, esta porta lógica, ao impor nível lógico baixo neste sinal do barramento, ela vai provocar uma corrente neste sentido. E a máxima corrente é denominada de IOL. Podemos, então, iniciar a resolução do nosso problema, dizendo que VB deve ser menor que VOL, sendo VB a tensão aqui em um dos sinais do barramento de comunicação em 2C. E esta tensão deve ser menor que a máxima tensão que garante nível lógico baixo na saída desta porta lógica, que é justamente o parâmetro VOL. Nós podemos calcular então VB aqui pela diferença de VCC menos a queda de tensão em cima do resistor de PUAP, que é o que nós temos aqui na expressão. VCC menos VR deve ser menor do que VOL. Nós sabemos também que a queda de tensão em cima do resistor pode ser calculado pela sua resistência, RP, multiplicado pela corrente, que neste caso deve ser IOL. Rearranjando essa expressão, nós chegamos que o resistor de PUAP deve ser maior que VCC menos VOL dividido por IOL. Vendo essa expressão de uma outra maneira, nós podemos dizer que o RP mínimo, o resistor de PUAP mínimo, é igual a VCC menos VOL dividido por IOL. Sendo então VCC a tensão que alimenta aqui o barramento de comunicação em 2C, e VOL e IOL parâmetros das portas lógicas que estão conectadas a este barramento. E com isso, aprendemos então como calcular o maior e o menor valor do resistor de PUAP para o barramento de comunicação em 2C. Eu mostro agora uma figura que eu retirei do documento da Texas Instruments que ilustra o uso do barramento em 2C para a comunicação de diversos dispositivos em um sistema digital. Neste caso, nós temos 1, 2, 3, 4 barramentos distintos neste sistema. Para cada um desses barramentos, devem ser calculados os seus respectivos resistores de PUAP, que devem ser iguais ou não, dependendo das características dos dispositivos e também da frequência de trabalho de cada um desses barramentos. O mesmo documento da Texas mostra uma tabela com especificações do barramento em 2C. Esta tabela ela relaciona aqui 3 parâmetros com 3 velocidades de funcionamento do barramento. Os 3 parâmetros são o tempo de subida do sinal do barramento, a capacitância em cada uma das linhas do barramento e o parâmetro VOL para VCC maior que 2 volts e VCC menor ou igual a 2 volts. E as 3 velocidades que a tabela considera são a velocidade standard, a velocidade fast e a fast plus. Então, esses valores apresentados nesta tabela é que nós devemos consultar e empregar nas expressões que nós aprendemos anteriormente. Vamos então aplicar o que nós estamos estudando através de um exemplo. Então, para a comunicação em 2C no modo rápido, com a capacitância CB igual a 200 picofarad e VCC igual a 3,3 volts, calcule o valor do resistor a ser empregado como resistor de PUAP no barramento. Para isso, nós vamos fazer uso das duas expressões que nós aprendemos anteriormente, para calcular o menor e o maior valor do resistor de PUAP. Vamos começar aqui pelo cálculo do menor valor. Nós podemos calcular através da fórmula ou da expressão VCC menos VOL dividido por IOL. VCC nós temos, é dado no problema. Já VOL e IOL, nós podemos consultar a tabela do slide anterior.
Então, considerando que nós estamos trabalhando aqui no modo rápido, vamos para a tabela. No modo rápido, o parâmetro VOL para VCC maior que 2 volts, que no nosso caso é 3,3 volts, nós temos VOL igual a 0,4 volts. E isso para uma corrente de 3 mA. Tá? Então, voltando aqui na nossa expressão, vai ficar 3,3 menos 0,4 dividido por 3.000, que é igual a 966 ohms. Já para o cálculo do maior valor a ser empregado no resistor de PUAP, nós temos aqui o tempo de subida dividido por 0,8473 dividido pela capacitância do barramento que nos é dado aqui no problema. Esse tempo de subida, nós novamente vamos consultar a tabela para o modo rápido. Voltando aqui na tabela, para o modo rápido, nós temos aqui um tempo de subida do sinal de 300 nanosegundos. E este valor que nós vamos empregar aqui no cálculo. Então, realizando os cálculos, em função dos valores que nós encontramos no problema e na tabela, nós temos que o maior valor deve ser de 1,77 kΩ. Então, na verdade, nós não aprendemos a como calcular um valor exato do resistor de PUAP no barramento 2C, e sim um valor mínimo e um valor máximo. Tá? De tal forma que, após o cálculo do valor mínimo e máximo do resistor de PUAP, a decisão para o valor a ser utilizado pode ser feita com base na compensação entre a velocidade e o gasto de energia. Um resistor menor fornecerá maior velocidade devido ao menor atraso RC, que é o resistor capacitor. Tá? Um resistor maior proporcionará um menor consumo de energia. Então, o projetista é que deve avaliar qual o valor de resistor ele deve utilizar. Nesta figura, ou nestes dois gráficos que eu retirei também do documento da Texas, ele relaciona aqui o valor mínimo da resistência em função do VCC e o valor máximo da resistência em função da capacitância do barramento. Neste primeiro gráfico, que relaciona o valor mínimo da resistência em função do VCC, ele separou aqui em dois níveis de tensão. Primeiro, que ele colocou de vermelho aqui para VCC menor que 2 volts, nós podemos observar então que a resistência vai em torno aqui de 650 até 800 ohms. E para o segundo nível, para VCC maior que 2 volts, a resistência já vai aqui em torno de 500 até 1.700 ohms aproximadamente. Isso para uma alimentação de 2 até 5,5 volts para a alimentação do barramento. Já no gráfico aqui do lado direito, ele relaciona o maior valor da resistência em função da capacitância no barramento. Ele divide em duas velocidades, Standard e Fast. Começando aqui para o gráfico escuro, que representa a velocidade Standard, nós percebemos que o maior valor da resistência inicia aproximadamente 23 kΩ e conforme a capacitância do barramento aumenta, esse maior valor da resistência cai para aproximadamente 3 kΩ. Já para a velocidade Fast, o maior valor da resistência inicia aqui em torno de 7 kΩ e conforme a capacitância aumenta, o valor cai para aproximadamente 1 kΩ. Fica claro então que para velocidades maiores de trabalho do barramento é necessário o uso de um resistor de menor valor. Bom, para o cálculo, para o levantamento desses gráficos, o documento fez uso de alguns parâmetros que eu não vou comentar agora, tá? Mas eu vou deixar no link, na descrição do vídeo o link para que vocês possam baixar esses slides e também as referências que eu utilizei para confeccionar essas 3 aulas sobre resistores de PUAP e PUL-DOWN. Então eu vou encerrar esse nosso assunto dos resistores PUAP e PUL-DOWN. Agradeço a atenção de vocês e deixe os seus comentários aí nos vídeos. Muito obrigado e até o próximo.